Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Você sabe que eu estou em novembro navegando uma homenagem ao Dia Nacional dos Engenheiros de Segurança e Técnicos do Trabalho. Acho super importante, esse podcast é criado para a área de SSMA e acho muito legal a gente poder reverenciar toda essa categoria tão importante para nós. Eu fico feliz de você acompanhar, fico feliz de você estar aí sempre prestigiando o nosso podcast e quando for possível você vai na rede do Rômulo Contígio, dá um like, toca o seu sininho, é importante para o projeto. Eu estou com um profissional que desenvolve pessoas e desenvolver pessoas hoje acho que é uma missão extremamente importante para todo mundo. Ele chama-se Paulo César Pimenta, eu sei que você conhece. Ele é da Paulo César Pimenta Mentoria, ele é um mentor incrível que desenvolveu muitas pessoas, muitos profissionais. E hoje ele vai contar para mim um pouquinho de tudo como chegar no coração de um profissional e fazer com que ele se transforme numa pessoa melhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paulo, muito obrigado. Ter você aqui ela assistindo, a sua esposa aqui com a gente, porque você tem uma... Quando eu te conheci na Expo Proteção pessoalmente, que carinho, que empatia sai de você, meu amigo, e obrigado por estar aqui, tá? Olha, a recíproca é verdadeira, viu? Eu também senti isso de você lá, tá? Tanto eu quanto a minha esposa, né? Nós sentimos exatamente o mesmo, tivemos o mesmo sentimento por você. Então é uma alegria estar aqui. Essa questão de desenvolver pessoas é o meu propósito de vida. Durante 25 anos como gerente de saúde, segurança, meio ambiente, PSM, comunidade, qualidade, eu sempre desenvolvi pessoas. E agora é muito legal estar aqui nesse mês de novembro, porque eu desenvolvo profissionais de saúde, segurança e meio ambiente, exclusiva, uma mentoria exclusiva para esses profissionais. Eu acho tão importante, a gente tem uma necessidade de capacitação das pessoas que às vezes estão ali presas à sua bolha, ou até não querem, mas tem aí um profissional que fala, fura aquela bolha e fala, vem, você pode muito mais do que você está fazendo isso. Ainda mais para a área de segurança, saúde e meio ambiente, que é uma área normativa, muito requisitória, que às vezes as pessoas acham que você está ali como técnico, você não precisa ir além. Não, você precisa ir além e, aliás, ser excelente naquilo que você está fazendo. E eu acho que é isso que você traz para todo mundo, excelência. E a primeira pergunta que eu faço, que é uma característica desse podcast, Paulo, chegou na Terra que dia, mês e ano e chegou por quê? Olha, eu cheguei no dia 25 de novembro de 1962, ou seja, estou fazendo 63 aninhos de vida. Né? Não pareço, né? Você vê que o cabelo assim é bem adubado a cabeça, sabe? Por isso que ele fica assim bem clarinho. Mas o porquê é uma resposta muito importante que eu creio que todos nós devemos estar procurando. Inclusive, eu queria mais para frente, mas eu trouxe uma lembrancinha para você, que é um livro de um curso de pós-graduação que eu estou fazendo em logoterapia. Depois eu conto o porquê. Mas esse livro chama Em Busca de Sentido. Esse é o livro que eu queria te dar de presente. Espero que você goste. É um best-seller. O meu, desse daí, ele já está todo pintado. Eu adoro pintar com as leituras também. Está todo pintado porque é a história de uma pessoa que era um psiquiatra. Da época, ele conheceu, ele trocava correspondência, conversava, participava de sessões com Freud, com Adler. E ele escreve a própria teoria dele sobre a pessoa humana. E a questão clara de Frankl é que sofrimento e morte faz parte da vida. Engraçado que eu estou estudando muito filosofia, né? Que os deuses do Olimpo invejavam os homens pelo homem ter uma vida finita, por ele poder morrer. O eterno, ele não tinha ambição, porque ele tem toda a eternidade para fazer, mas não, o homem não, ele tinha garra, ele tinha vontade. Então, como a morte e o sofrimento fazem parte da vida, elas têm que ter um sentido. Então, eu vejo que essa busca dessa resposta que você me fez é a resposta que nós temos que dar para nós mesmos. Qual que é o sentido da nossa vida? Para que nós estamos aqui, né? O Frankl responde isso de uma maneira... Ele ficou 4 anos no campo de concentração e ele
passa por isso. Ele está encontrando a morte em cada momento dentro do campo de concentração. Ele está com sofrimento dentro dele. E ele consegue dar um sentido a isso. Então, essa resposta, que se você perguntar para mim, para que você veio aqui, eu acho que está muito ligado ao meu propósito, ao meu ikigai, que é desenvolver pessoas, trabalhar com pessoas, levar pessoas a ser melhor. Porque a gente, quando é melhor para nós, eu posso ser melhor para o outro. Então, esse autoconhecimento, essa autovalorização, para mim, isso é fundamental para ter essa resposta. É muito interessante você falar isso. O Edmar Rezende teve aqui agora há pouco, que ele fala quando você promove o outro, quando você também dedica o outro, você está fazendo uma rede de coisas boas que só traz o bem, né? É isso que você está fazendo. Mas a gente talvez até veio para fazer isso. Eu tenho certeza que você veio fazer isso. Mas quando eu olho para você com 63 anos, se eu tiver uma foto sua aos 7, eu acho que não tem diferença quando eu olho. Eu não vi tua foto aos 7. Mas eu olho para você e acho que você tem a mesma fisionomia dos 7 anos. O menino de 7 anos lá queria fazer a mesma coisa que hoje ou tinha outro sonho? A minha mãe fala que a pior pergunta que um filho fez para ela fui eu que fiz. Porque eu, sei lá, tinha 3, 4 anos, eu virei para minha mãe e falei: mãe, de boa, né? Claro que não tinha essa expressão na época, né? Mas de boa, mãe, o que eu vim fazer aqui? Minha mãe ficou parada olhando para mim falando assim: como assim, filho? Eu virei e falei: para que eu nasci? Então, essa pergunta já me vinha incomodando desde quando era Já te inquietava? pirralhinho. Já me inquietava, sempre me inquietou. Você começou no Colégio Mackenzie a estudar, né? Não, eu mudei muito com meus pais, sabe? Meu pai trabalhava na CESP, era barrageiro, sabe? Construía barragem. Então, eu mudei muito. Eu e minha esposa estavam contando aqui, só nós mudamos 20 vezes, né, amor? Alguma coisa assim, mais com meu pai, mas foi umas 20. É raro quando eu paro durante 2, 3 anos num lugar só. Olha, eu vou pegar o gancho da mudança, porque você vai falar uma coisa. Eu contei as vezes que eu mudei em São Paulo. 91 vezes. Ganhou da gente. 91 vezes eu mudei dentro de lugares por vários fatores. Aí depois eu descobri que o número meu, que a numerologia falava, que é o 5. O número da mudança. Eu falei: só pode ser isso, porque eu mudei tanto. Olha quantas vezes. Então, você tinha várias escolas que você Tive passou. várias escolas. Passei em várias escolas, em vários... É interessante. Por um lado, é muito legal, porque você cria uma certa resiliência, uma adaptabilidade, uma flexibilidade. Eu morei em subestação, então não tinha ninguém, eu era um bicho do mato. De repente vem para o Mackenzie, em São Paulo, onde está todo mundo lá. Eu estou querendo dizer todo mundo, é que era uma multidão, né? Uma classe era uma multidão, depois o recreio era outra multidão. Então cria essa flexibilidade. A dificuldade, o ruim, o ponto ruim desse, eu não sinto muita falta disso, mas são raízes. Você não era um garoto tímido? Eu era tímido. Era tímido? Era extremamente tímido, porque não tinha contato com ninguém. Entendeu? Ia comer tomate, tirar tomate do pé e lavar no rio e comer com sal. Levava o saleiro. Entendeu? Então, como é que você vai criar relacionamento? Eu era extremamente tímido. A construção desse homem articulado, que desenvolve, que chegou até hoje, ela se dá em que momento? Olha, eu acho que foi na escola mesmo. Com a questão de ter que apresentar, de ter que falar, de ter que se expor, de ter que... Eu até tive uma mentora, né, que me ajudou muito. Ela falava assim: você está com medo de fazer a live? Você está com medo de falar? Você está com medo? Põe a fralda e vai. Entendeu? Então eu usei esse esquema, eu nem sabia desses... Mas foi assim que foi me formando. Se hoje eu falo bem, é devido a essa formação de escola, basicamente escola. Olha, quando a gente se propõe, inclusive, a desenvolver um colaborador, um profissional, né, para que ele se torne melhor, a gente sempre fica numa berlinda de que, assim, quem é a pessoa que está desenvolvendo o outro, né? Quais são as qualidades que ela tem para fazer com que ela ensine o outro? Quais são as qualidades que você tem que permite que isso seja insumo, tesouro para o outro? Vamos lá. É difícil responder, porque... eu tenho uma sensibilidade com pessoas que é do meu perfil comportamental. Então, eu sou influenciador e dominante.
Isso significa que eu gosto de obter resultados, que é importante para mim, mas através das pessoas. Para que eu consiga o resultado através das pessoas, eu tenho que me diferenciar no quê? Na capacitação dessas pessoas. Então, eu sinto que grande parte da minha facilidade com a mentoria é essa articulação em conseguir influenciar as pessoas e o conhecimento de conduzi-lo pelo caminho que ele obtenha o resultado. Então, basicamente, é isso que eu faço dentro da mentoria. Eu não me julgo mentor, tá? Eu não me julgo Como mentor. você se classifica? Eu me classifico como estrategista de carreira. Por que eu não me classifico como mentor? Porque não sou eu que tenho que me classificar. É o mercado que tem que me... São os meus mentorados que tem que virar e falar, o Paulo é mentor. Eu recebi uma mensagem ontem de noite de um mentorado em que ele virou e falou assim, Paulo, excepcional a sessão de ontem. Você é uma pessoa que tem muita qualidade, muito valor, você conhece muito. Ele está me reconhecendo como mentor. O dia que eu me reconhecer como mentor, acho que eu vou ficar assim cheio de ego. Não. Então, eu fico muito temeroso de falar eu sou mentor de carreira, porque quem diz que eu sou mentor, não sou eu. O que eu faço é uma bela de uma estratégia para empregar a pessoa no menor tempo possível. E isso é minha especialidade. Agora, o que diz que eu sou mentor? O meu tempo de experiência. Eu tenho 25 anos como gerente. Gerente de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, PSM, enfim, comunidade. Essa bagagem me permite ser mentor. Mas eu não quero me nominar. Eu sou mentor. Não, eu sou estrategista de carreira. Quem tem que achar que eu sou mentor é o meu mentorado. Você sabe que quando você foi trabalhar na Dixie Toga, lá em 87, a capacidade que você tinha de crescer profissionalmente, da visão era maior, porque na Pfizer você já era gerente. Sim. Então, eu acho que quando eu olho você sendo mentor e reposicionando pessoas, a carreira das pessoas, mas eu olho o seu currículo, eu falo, mas olha aqui, ó, do começo dele, as capacidades e habilidades dele já levaram ele a uma gerência de uma das maiores farmacêuticas do planeta. Sim. É tudo uma construção, né? Se você perguntar para mim, o método da sua mentoria veio de onde? Ela veio de 2 lugares. Primeiro, da minha experiência. Porque eu estava há 15 anos numa empresa e, de repente, estava no mercado. Penei que nem o cão. A minha esposa viu acontecer, como é que eu consegui me recolocar. A outra parte é a questão de método. Foi na Dixie Toga. Porque lá eu era engenheiro de processos. Eu tinha que acompanhar a máquina rodando por 36 horas. Eu dormia dentro da fábrica. Hoje não pode nem falar mais isso, né? Mas como eu não processei, não Mas vou tem processar... gente que dorme ainda. Eu tinha que acompanhar a máquina. É minha responsabilidade. Então, é lá que eu aprendi a entender processos. Então, você vê que é tudo uma construção, né? Por isso que eu acho incrível quando o Viktor Frankl fala que... ele fala que nós temos escolhas, que não é o mundo que nos dá respostas. Somos nós que respondemos ao mundo. Como é que você está dentro de um campo de concentração? O que você vai ser dentro do campo de concentração? Ou você vai ser... Ele fala que os porcos vão ser sempre porcos, os santos vão ser sempre santos. E tem uma pergunta que eu li, que é, por que você não optou pelo suicídio? É impressionante. Ele fala que... ele virou e falou que no primeiro dia no campo... Engraçado que eu abri aqui assim para... E estava exatamente nessa parte. Ele fala o seguinte, quando ele entrou no campo de concentração, o pessoal virava e falava assim, você vai para o fio? Ele falou, o que é o fio? Ele falou, faz cerca elétrica. É só você encostar a mão, todos os seus problemas estão resolvidos. E ele ali, ele decidiu, e essa decisão é uma coisa que nós temos que enfrentar todos os dias. Nós temos a oportunidade eu estava falando com o mentorado que é mais ou menos uma estrada. Eu preciso ir de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu tenho uma estrada. Essa estrada tem sinalização, tem posto, tem acostamento, ela tem faixa no negócio, tem sinalização, ela tem tudo para que eu chegue com segurança. Se eu respeito essas regras, eu vou chegar. Como é que eu, profissional, pessoa, ser humano, vou viver essa transformação, vou chegar no lugar que eu quero? Você tem valores, você tem princípios, e você que escolhe. Então, Viktor Frankl comenta que quando ele chegou nos Estados Unidos pela primeira vez, viraram para ele e falaram assim,
Eis a estátua da liberdade. Ele virou, e cadê a outra? Ele virou e falou, que outra? A da responsabilidade. Porque não pode ter liberdade sem responsabilidade. Então, quando ele fala, eu não vou para o fio, ele fez uma opção de viver. Mesmo que se tire tudo, ele não tinha nome, ele não tinha celular, ele não tinha telefone, ele não tinha relógio. Ele tinha uma calça que era de alguém, um cordão para amarrar a calça, uma camisa, um par de sapato que não sabe de quem que era, e o óculos. A única coisa que ele pôde levar era o óculos dele. Então você vira e fala assim, tirou tudo do ser humano. O que sobrou? A dignidade humana. E dentro dessa dignidade humana está a decisão da pessoa, com responsabilidade, de exercer aquilo que ela precisa exercer. Então, a opção de ir para o fio é uma opção? É a melhor? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm que se conhecer ao ponto de virar e falar assim, a minha vida vale muito mais. Nada vai tirar essa dignidade da pessoa humana. Não é doença, não é a morte, não é o sofrimento. Porque, segundo... na filosofia se fala muito disso, né? Eu amo a filosofia, viu? Apesar de ter 3 cursos de engenharia, eu amo a filosofia. Ele fala assim, não há quem nunca sofreu. Não há quem nunca sofreu. Entendeu? Então, se o sofrimento faz parte da vida, qual que é a resposta que eu vou dar para ele? A tua construção de valores e princípios, que você acaba de dizer, que são bem transparentes, veio de pai, mãe... eles contribuíram para você ser essa pessoa hoje? O meu pai contribuiu bastante. Os valores éticos, os valores de seriedade, de honestidade, isso eu trago do meu pai assim de forma bastante contundente. Da minha mãe trago, mas eu tinha mais contato, eu sempre fui mais ligado ao meu pai do que a minha mãe. Então, meu pai, para mim, sempre foi aquele super-herói de capa e espada, sabe? Mas eu trago muito deles e também muito da minha fé, daquilo que eu acredito. Então, eu sempre falo isso para meus mentorados, né? Procurar emprego é um tripé, né? É técnica, é conhecimento e é fé também, né? Você tem que acreditar naquilo que você não vê, né? Tem que ter muita fé. É engraçado o seu raio-x de família, né? Teu pai, né? Ser um herói. O meu tentou me matar várias vezes. Meu Deus. Olha que diferença, né? Não tinha herói nenhum. Né? Minha mãe mergulhou no inferno com 3 crianças. Minha mãe mergulhou num campo de concentração sem saber que ela passaria por 18 anos ali e colocaria 3 crianças. Talvez ainda hoje ela ainda, sem culpa nenhuma, se culpa, né, de tudo que viveu. Por isso que eu acho interessante a construção, né, as famílias são diferentes, mas a opção de escolha é individual. Sim. Você escolheu um caminho baseado nos valores dos seus pais e olha o que você tem hoje. Eu também escolhi valores, talvez não por baseados nos meus pais, mas pela que a vida me entregava. Olha, é tão bom ver você neste recorte, sabe? Tipo, porque se eu sou uma pessoa que quero me reposicionar no mercado e essa pessoa, hoje tem os headhunters da vida, vamos falar assim, eu estou aqui com um profissional que faz isso, que acelera a minha carreira e que é baseado na estratégia, eu vou ficar muito mais feliz de saber como que esse homem chegou até hoje. Sim. E eu acho que o que você acabou de dizer faz uma diferença tão grande. Sim. E você vê, Rômulo, é muito curioso, né? Porque você passou por um sofrimento. Só que você... eu não gosto muito da palavra ressignificar. Eu tenho formação coach, mas eu não gosto dessa palavra. Porque eu não acho que a gente ressignifica nada. Eu acho que a gente escolhe. E as escolhas da pessoa são o que te trouxeram hoje aqui. Ressignificar entendeu? Talvez for só um modismo, né? Eu prefiro pensar assim, porque... nada, absolutamente nada em formação humana foi acrescentado depois de 3 pessoas, que é Sócrates, Aristóteles e Platão. Depois desses 3, nada. Se você pegar o próprio coach, né? O coach nada mais é do que a maêutica socrática. É Sócrates. Sócrates já falava em pergunta super poderosa, né? Então não tem novidade. Entendeu? Mas a resposta que você, Rômulo, deu à sua vida, as respostas que você deu te construíram.
Ah, com certeza. E agora me construindo mais ainda quando eu vejo você, né? Quando eu vejo você com toda essa estratégia. Porque eu também acho que a vida é feita de estratégia e quem tem a melhor estratégia vai mais longe. Vai, mais rápido. Muito mais rápido, né? E mais Você longe. passou pela FAAP, pela FEI, pela Fundação Cabral, pelo IBC e foi também se aprimorando com tudo isso. Um profissional, eu tenho tantas coisas, tem as perguntas que você joga na sua caixinha, eu amo no LinkedIn, todo mundo que te segue sabe, e elas realmente fazem a gente refletir sobre as coisas, né? Porque a minha base é recursos humanos. E você administrar as equipes, promover essas equipes, incentivar essas equipes. Ontem eu fiz o evento de fechamento de uma grande marca mundial e uma fábrica né, que é um ícone dentro de São Paulo. E dentro da plateia tinha profissionais com 30, 40, quase 50 anos de casa. E aí eu chego até você e falo, eu vou entrevistar o Paulo, que reposiciona as pessoas, e eu quero saber de você. Por que 47 anos dentro de uma empresa? Você que coloca as pessoas dentro da empresa, que faz elas se apaixonarem pela carreira dela, por que uma pessoa fica 47 anos dentro de uma empresa? Olha, eu diria porque eu tenho uma visão um pouco diferente, sabe? Eu achava que eu deveria, como eu sou, né, das gerações mais antigas, né? Eu acreditava que aquele conceito de que eu nasci na empresa, morri na empresa, era um sonho, era maravilhoso, Eu acredito que hoje em dia uma geração Z, uma geração alfa, não vai ficar 2 anos dentro de uma empresa. Porque nós temos hoje um mercado muito pungente, um mercado muito volátil, muito, né? Volátil, muito bom. Tem gente criando processos e ferramentas e gestão que a gente nem imagina. Então, eu vejo que isso é uma questão geracional. A pessoa ficou 47 anos porque ele quis, porque ele não conhecia o mercado. Porque se conhecesse o mercado, não ficava 45 anos. E você, da geração X, tinha a crença e a cultura. A minha antes da geração... Você é um baby boomer, mas você é o Eu sou último baby ano, boomer. né? É o último ano, O último mas eu ano, tenho né? características fortes de baby boomer. Mas eu acho que mesmo você sendo um baby boomer, eu acho que você tinha uma visão visionária. Porque o que acontece? A gente achava que, eu ouvia isso, pelo amor de Deus, não vai ficar 1 ano numa empresa. Lembra na nossa época? Sim. Você tem que ficar lá 10, 15, né? Era o exemplo. Isso mudou completamente quando você fala de geração Z Alpha. Eu fiquei 15 anos na Warner Lambert. Exato. Né? Que era... fabricava aqui vários produtos e tinha o laboratório Axê, né? Ou seja, era uma farmacêutica mundial e tal. Se você perguntar para mim hoje você ficaria? De maneira alguma. De maneira alguma. Porque o mercado muda muito. Com mais ainda mais com as questões ligadas à inteligência artificial, tecnologia, que bombaram. Você é um homem de rede social. Sim. Você se adequou a essa rede social de usar ela a seu favor? É que quando a gente conversa com um estrategista, você exatamente sabe lidar com tudo isso e sabe como essa ferramenta é útil. Sim. Mas você é um homem de rede. Sempre foi assim, de rede? Você sempre foi de comunicar? Aproveitar, desde o Orkut da vida você tinha? Não, eu tinha Orkut, mas não mexia. Hoje... tem 2 pessoas que são fundamentais para mim dentro da mentoria, que é a Cris e a Mariana, a minha filha e minha esposa. Elas são as que movimentam as redes sociais. Entendeu? Porque se eu for movimentar a rede social e ainda for trabalhar... Porque, por exemplo, você falou de um monte de escolas que eu estou aí, né? Hoje eu estou fazendo um curso de pós-graduação em logoterapia. E faz parte da estrutura da mentoria. Entendeu? Então, eu não tenho tempo para fazer tudo aquilo que eu gostaria. É claro que eu conheço muito do LinkedIn, que é o meu principal canal, é onde eu mais gosto, sempre gostei demais dele. Eu conheço a fundo o LinkedIn, mas quem articula muito dentro dele, porque você precisa saber o que falar com quem falar. Isso tudo quem cuida é minha esposa, que tem pós-graduação em marketing, e minha filha, que tem formação em marketing, é CEO. Elas conseguem movimentar o meu site e tudo mais, sabe? Me ajuda muito. As 2 são as que mais impulsionam. Mas hoje você
Você percebe, às vezes, uma superficialidade das redes, né? Hoje nós estamos sendo comparados, você compara tudo, a gente olha elementos de estudos, por exemplo, Steve Jobs, ele coloca a realidade da gente nas telas, bem drástica mesmo, as pessoas se matando por causa das telas. Você acha que as redes ainda vão ser tão poderosas, tão influenciadoras como elas são hoje? Eu acho que sim. Porque você reposiciona pessoas e os currículos hoje estão no LinkedIn. As pessoas contratam pelo LinkedIn. Mas se você não fizer... esse é um ponto. Eu tenho 2 grandes amigos, que um faz LinkedIn e o outro faz currículo. Eu viro para os 2 e falo assim, gente, se vocês trabalhassem junto, eu concordaria com vocês. Eu não acredito nenhum nem no outro. Porque eu não consigo fazer o seu currículo assim, me passa seu currículo aqui, deixa eu atualizar ele para você. E atualizo. Não é isso que o pessoal de recursos humanos precisa. Não é isso. Ontem eu tinha uma mentorada que estava gravando um vídeo currículo. E ela manda lá, vira e fala assim, Paulo, o que você achou? Eu virei e falei, olha, tá muito ruim. Eu virei e falei, mas isso aqui foi a que ela pediu. Eu virei e falei, mas cadê a sua cara? Cadê a sua cara? Cadê você aqui dentro? Aí eu mostrei para a Cris, eu não falei nada, mostrei para a Cris, verifiquei o que você achou. Ela, maravilhoso. E esse primeiro aqui, horrível. Quando você conhece a pessoa, eu preciso conhecer a pessoa, para colocar no currículo dela, ela. Porque antigamente, é interessante essa construção. Se eu pegar o currículo lá de 30 anos atrás, era um currículo técnico. O cara tem poli, o cara tem feio, o cara tem Mauá, o cara tem isso, tem FGV, eu vou contratar pelo currículo, é técnico. Aí, há mais ou menos uns 30 anos atrás, apareceu um cara lá e ele disse uma frase que as empresas contratam por requisito técnico e demitem por requisito comportamental. Quando ele escreveu isso, o pessoal inverteu, vamos contratar por comportamento. Quem é que treina comportamento? Ninguém. Eu virei e falei, vou treinar comportamento. E comecei na mentoria treinando comportamento. Conforme vai passando o tempo, as coisas vai aparecendo mais profissional. Antigamente, achar um engenheiro era uma coisa rara. Meu pai foi o primeiro engenheiro da família, meu tio foi o primeiro engenheiro da família. Então, se vira e fala, poxa, olha, meu filho é um engenheiro, né? Era uma coisa. Hoje, você tem de baseada. Eu fiz um processo seletivo para uma empresa há uns 6 anos atrás. Eu recebi 650 currículos. 650. Hoje você contrata por baseada. Como é que eu vou diferenciar? Aí veio primeiro corte. Eu quero fit cultural. Além de tudo, eu quero ter o fit cultural. E aí já entrava numa questão de comportamento. Caramba, se eu sou quadradinho, eu vou conseguir trabalhar no Google? Não. Se eu sou funcionário Google durante 15 anos, eu vou conseguir trabalhar numa Toyota, que é quadradinha? Não. Então começou a entrar o fit cultural. E hoje, por isso que eu estou fazendo a logoterapia. Porque nós deixou de ser currículo técnico, deixou de ser comportamento, quer dizer, vai acrescentando. Não é que deixou de ser, vai acrescentando. Além do fit cultural, hoje nós estamos entrando com o sofrimento mental. Ninguém quer contratar uma pessoa, vou dizer assim de forma pejorativa, mas só para que fique claro, uma pessoa doente. Ninguém quer contratar uma pessoa que tem um sofrimento mental. Então, como é que nós vamos trabalhar isso dentro da mentoria? Eu trabalho isso dentro da mentoria. Muito embora eu não fale isso para as pessoas. Mas a quantidade de mentorados que eu já encaminhei para psicólogo, para psiquiatra, porque... É uma doença social. É uma doença social. E o meu objetivo dentro da mentoria é virar e falar assim para ele, mesmo com isso, mesmo sofrendo, você não perde a sua dignidade. Dignidade de pessoa, dignidade de trabalhador. Você pode trabalhar com ela? Pode. E quando a gente começa a ensinar isso para as pessoas, a pessoa se recoloca. Ela começa a ver que aquilo não é um fator que vai impedi-la de... Claro, precisa de um tratamento, às vezes precisa de remédio, às vezes... Tudo bem, está normal, está valendo. É normal isso. Mas a logoterapia entra para mim como esse diferencial. O diferencial de mostrar para a pessoa que está sofrendo, que é
105% da população mundial, de que sim, é possível se empregar, mesmo estando com uma depressão, mesmo estando com uma síndrome de pânico, seja o que for. Eu até fico imaginando, porque nós temos essa doença que está tão comum e que eu acho quase impossível você não detectar alguém que esteja completamente perfeito, né? Logoterapia quer dizer o quê? Logoterapia é uma cura através das palavras. Entendeu? Usar as palavras adequadamente? Usar as palavras adequadamente, porque qual que é a diferença entre... essa é uma questão muito polêmica, tá? Porque muita gente não conhece logoterapia, muitos psiquiatras, psicólogos têm vários pontos contra a logoterapia, é muito polêmico. Se você for analisar Freud, se for analisar Adler e for analisar Frankl, existe uma diferença básica entre eles. Dentro da logoterapia, Adler e Freud, e olha que nós estamos falando de Freud, poxa, Freud é um gênio. Só que 90% que ele escreveu não aconteceu na vida real. São criações dele. E faz sentido. A estrutura dele faz sentido. O estudo dele faz sentido. Só que ele vê a pessoa como sendo realizada dentro do prazer. Ou seja, é o baixo ventre, sabe? É a relação sexual e alimentação. Aí eu viro para você e falo assim, pega um prisioneiro condenado à morte. Ele tem um pedido, ele pede toda a comida do mundo. Ele vai morrer feliz? Não. Então, para Frankl, não é só... Ele está certo que os prazeres da vida são importantes? Sim, são importantes. Adler fala muito do posicionamento, da pessoa ter autoridade, da pessoa ser realizada. É importante? Mas também não é só isso. Então, o que transcende o homem de uma planta, de um animal? O que transcende o homem é o amor. E aí, ele fala como espiritualidade. Frankl era judeu, mas ele não fala sobre religião, ele fala sobre espírito. Que a tendência, o que diferencia uma planta do animal e do homem é a possibilidade de ele transcender e a capacidade que ele tem em amar. E é para lá que nós temos que ir. Essa é a transcendência, essa é a vida do homem. Essa é a busca do sentido. Eu não acredito que o currículo vai perder a força nunca. Porque ele, para mim, é a base da construção do ser humano. É ali que vai estar a construção dele, é ali que vai estar a base dele. E dali eu mantenho o LinkedIn. O LinkedIn é interessante, porque eu até perguntei para o meu pessoal recentemente numa sessão. Eu falei, vocês falam que LinkedIn não precisa mais de currículo, né? Tá. Como é que um headhunter vai te encontrar? Pelo LinkedIn. Qual que é a primeira coisa que ele te pede? O currículo. Eu virei, caramba, ou tem. E ele tem que ser muito bem feito. Tem que ser muito bem feito. Nossa, essa história que você está falando enche, né? Enche a tela de oportunidades para a gente discutir, né? Você estar preparado, você é um gerente de segurança, saúde e meio ambiente, se especializar para poder entender esse complexo homem, esse complexo ser humano, não tem como você simplesmente chegar e falar, não, eu vou conseguir desenvolver, te colocar ali só pelas suas bases técnicas, eu vou desconsiderar seus aspectos mentais. É quase impossível. É quase impossível. Eu não tenho condições, eu não acredito, porque eu já tentei fazer lançamento da mentoria, oferecer a mentoria para 100 pessoas. Não dá. Porque eu sou analista comportamental. Eu preciso analisar os comportamentos que são bons, os que são ruins, quais que eu preciso desenvolver, quais que o mercado precisa. Ou seja, essa equiparação eu faço individualmente. Quando você coloca um cara dentro de uma empresa, um profissional dentro de uma empresa, você consegue acompanhar a evolução dele? Porque se você preparou ele tanto nos aspectos técnicos e comportamentais, as famosas softs e tal, você acompanha, porque ele pode ser contaminado por um contexto. Depende. Ele vai munido, por exemplo, ele vai blindado? O objetivo é que sim, eu faça isso. E eu dependo, eu falo assim, eu sempre falo para meus mentorados, sabe? Olha, eu tenho meus valores, eu quero participar meus valores com você. Eu não aceito mentira, eu sou transparente e eu sou comprometido com o resultado dos meus mentorados. Esse é o primeiro ponto. Você entendeu isso? Eu vou te cobrar.
Eu não vou mentir e eu vou ser transparente. Se tá legal, vai estar legal. Se não tá, eu vou falar também. Tudo bem? Tá tudo bem. Segundo ponto. Eu quero que as pessoas cumpram um método. Que eu sei que esse método é testado. Eu já falei isso para várias pessoas e vou dizer aqui para você. Eu não me preocupo com a recolocação dos meus mentorados. Porque eu sei que o método é poderoso. O que me preocupa? Que ele vá trabalhar num lugar legal. Para isso, a gente faz um acordo. Eu viro e falo assim, olha, eu vou deixar isso aqui gravado, tá bom? Então vamos lá. Eu, Paulo, me comprometo em dar 100% de mim. Eu até sei que eu vou dar mais, mas tudo bem, 100% basta. 100% pelo Rômulo. E o Rômulo? Quanto você está a fim de dar? E para quem? Se a pessoa fala, eu estou a fim de dar 100% para mim, eu viro e falo, está contratado. Porque se a pessoa não der 100% para ele, eu estava vendo um podcast de uma pessoa, um corte, né? Ela estava falando, quando dois acreditam, o milagre acontece. Eu acredito. E você? Então, eu preciso que a pessoa venha com essa qualidade, que ele acredite nele, que ele tenha. Mas quando ele passa pela catraca, né? Que ele está lá dentro, às vezes todo aquilo faz tudo que ele, se ele não tiver, repito, blindado emocionalmente, mentalmente, ele corre o risco de ser corrompido e tudo isso que ele aprendeu acabar durante um ano. Quando ele cumpre a parte dele e ele se recoloca rapidamente, nós investimos o resto da mentoria no desenvolvimento. Claro. Por isso que eu cobro os meus mentorados para que as etapas sejam atendidas. Para que a gente tenha tempo, por exemplo, na mentoria, o último módulo da mentoria é uma formação de um plano de carreira. Eu não acredito em plano. Eu tive plano de carreira feito pela empresa, mas isso há muito tempo atrás. Hoje em dia ninguém mais faz. Mas eu levo os meus mentorados a criar o plano de carreira dele. Então, e você mentora qualquer tipo de posição? Não, não é qualquer tipo de posição, não. Dentro de saúde, segurança e meio ambiente, todos os profissionais que não sejam técnicos. Então tem que ter uma graduação acadêmica, uma faculdade, uma universidade. Uma faculdade, uma universidade. Por quê? Porque dentro do que eu acredito e dentro do que eu quero para as pessoas, é que as pessoas cresçam. Hoje, a quantidade de técnicos de segurança que fizeram 5 anos de engenharia, fizeram mais 1 ano de engenharia de segurança e que continuam trabalhando com técnico é absurdo. É muito grande mesmo. É muito grande. E dentro da mentoria, até hoje, todo mundo que passou por lá nessa condição saiu como pelo menos engenheiro de segurança. Então, o que eu quero ver? Eu quero que o profissional ele vire e fale assim, eu estou me desenvolvendo, eu não estou conseguindo, eu estou parado aqui, como é que eu faço? Vem cá comigo. Eu sou coordenador, quero virar gerente, vem comigo. Eu sou supervisor, quero virar coordenador. Eu sou engenheiro, quero ir para coordenador, vem comigo. Eu sou técnico, quero ir para engenheiro. Eu já tive técnico que saiu de técnico de segurança e foi para coordenação de segurança. Olha, engenheiro. Eu ouvindo você falar isso, Paulo, eu acho tão importante, porque assim, eu tenho um gerente tóxico. Esse gerente não me apoia. Esse gerente não vai me contribuir, até porque ele gosta de um outro que é muito inferior a mim e que é o queridinho dele. Se eu não venho com uma mentoria, meu Deus, como que eu ultrapasso essa adversidade dentro da empresa? Não vence. Ele não vai, o cara não vai dar chance nenhuma. E tem uma coisa que é nossa, né? Existe uma frase dentro da química, né, que fala que o universo tende a expandir, né? E que os elementos tendem, por exemplo, essa água aqui, né? Ela tende à estabilidade, né? Ela não vai expandir, ela está estável, né? Então, nós temos essa tendência de nos acomodar. E muitas vezes, nós precisamos ser chacoalhados, nós precisamos entender que naquele ambiente não vai. E aí é que entra... aí que entra os recursos humanos, né? Que ajuda bastante, né? Entendeu? Aplica lá, dá um mérito. Depende dos recursos humanos. Depende dos recursos humanos, pelo amor, isso é muito importante, depende dos recursos humanos. Eu digo que a grande maioria, entendeu? Mas tem recursos humanos excepcionais. É verdade. Entendeu? Mas a pessoa acaba ficando na empresa pelos 40% do fundo.
Eu conheço técnicos de segurança que ganham R$ 10.000. Eu também conheço. Ele nunca vai deixar de ser técnico. Ele nunca vai deixar de ser técnico, porque talvez o salário que ele vá para lá é 12 mil, ou talvez até 8, porque tem gente contratando um engenheiro de segurança por R$ 3.000, sabe? É verdade. Gerente por 6, entendeu? Veio para mim uma moça, eu virei e falei, ela, uma gerente de segurança, R$ 6.000. Eu virei e falei, você está rasgando dinheiro. Não é a empresa que está te pagando mal, é você que está se remunerando mal. E as pessoas não veem isso, sabe? Então, precisa que a pessoa ela entenda que o mercado está muito bom. E tá bom, e mais do que isso, e tá bom para quem, por exemplo, passa por um processo de mentoria como esse e chega com uma mala cheia de ferramentas cognitivas que faz com que ele mostre isso. Porque hoje em dia há também uma superficialidade, formações de pessoas com diplomas bombando em cima da cama ali, milhões de diplomas, mas quando está lá no tete-a-tete, ele não se muniu das bases fundamentais do relacionamento, da forma como ele se comunica dentro da estrutura para chegar onde ele quer. Esse é o diferencial da mentoria, né? Porque existe tanto uma formação técnica. Existe um livro de um chinês meio doido, sabe? A Arte da Guerra, né? Sim. Em que ele fala que quando eu me conheço e eu conheço o inimigo, eu venço todas as batalhas e venço a guerra. Nós somos muito ingênuos, entendeu? Porque quem vai nos contratar sabe exatamente quanto ele quer pagar, o perfil que ele quer, o fit cultural da empresa, sabe como é que tem que ser o comportamento exigido, ele conhece tudo. Então, se a pessoa não entende que ele está indo com um perfil extremamente extrovertido para fazer uma entrevista na Toyota, por que eu falo Toyota, né? Porque a rigidez. É quadrado, né? Eu fui deixar meu carro para fazer revisão, eu vejo aquele monte de escaninho, é a coisa mais engraçada do mundo, né? E o cara vai tirando aqui, o senhor é o seu Paulo César, sim, eu sou ele, perfeito, a 9h30, o senhor 9h30, o senhor pontual, né? Aí passa por outro escaninho, vem um cara, tira o negócio, passa para outro, vai passando. Eu olhei pro cara, virei e falei, sabe quantos dias eu conseguiria ficar trabalhando aqui? Ele, quantos? Eu falei, uns 40 minutos. Né? Eu não tenho esse perfil. Então, a pessoa precisa entender isso. Ela precisa entender que hoje o mercado, o pessoal de recursos humanos não pode... Custa caro uma contratação? Contratar uma pessoa? Custa caro. Uma pessoa que trabalha em recursos humanos, ele é uma pessoa super... que tem muito trabalho para fazer. Ela não tem tempo para olhar o currículo e ficar procurando informação. Ou as informações estão caindo no colo dele, ou ele vai virar e falar, não, isso aqui não, pega outro. Então, você tem que entender todo o processo como uma forma de alavancar a sua contratação. E aí vem todo um conhecimento, como você falou, nas hard skills, nas soft skills, no processo de contratação. O que está sendo pedido pelas empresas? Como é que eu vou atender isso? Se eu não tenho esse comportamento, eu tenho que desenvolver. Então, tudo isso a gente faz dentro da mentoria para deixar as pessoas a um nível top no mercado. Porque sem isso, vai ficar difícil. E olha, eu como gerente de recursos humanos muito tempo, né, você sabe que o gerente de recursos humanos ele é um prestador de serviço interno. Então Sim. ele atende todas as áreas, lá vem a demanda da vaga. E a demanda da vaga vem com prazo. Sim. Né, e com urgência. Né? Então assim, o tempo que você tem, e ainda mais com o turnover que existe hoje, que é uma coisa assim inacreditável, principalmente no setor logístico, é assustador o que se tem que te reposicionar de pessoas muito rapidamente. Eu fico imaginando, porque eu vou ser sincero para você, eu falava para a minha equipe, quantos tem, eu já filtrava, quantos tem inglês? Só 3, separa, né? Quantos, separa. E aí 600 currículos virava 3, 4. É isso. E olha a dificuldade, com 3 ou 4 eu tinha 600, para 3 ou 4. E aí eu não coloco e tenho a cobrança. Cadê o engenheiro que eu pedi? E hoje, quando eu tenho um profissional mentorado, eu já tenho isso prontinho, né? Sim. Eu tenho aquele profissional que eu preciso. Mais do que a empresa precisa dele, ele vem sabendo que ele precisa dele. Sim.
mais do que da empresa. Sim, sim, sim. Hoje nós temos ainda um fator que é a inteligência artificial, né? É verdade. São várias ferramentas de seleção, várias ferramentas que são aplicadas. Se a pessoa não vem com um currículo redondinho, por que eu falo currículo? É um documento base. Entendeu? Dele eu tiro candidatura, dele eu envio para uma pessoa, dele eu faço networking, dele eu faço... O currículo ele tem um papel fundamental para mim. Agora, se você... Eu costumo dizer, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim... No papel cabe tudo. No papel cabe tudo. Ele virou e falou assim, eu contratei uma empresa, paguei R$ 5.000 para fazer meu currículo. Eu falei, cara, eu quero ver esse currículo. Eu virei e falei, me mostra esse daqui, porque... E ele é bom. Caneta de ouro. Ele é bom. Aí ele falou a primeira frase. Ele virou e falou, meu currículo é lindo. Eu virei e falei, currículo não é para ser bonito. Eu me preocupo com isso, sabe? Porque eu não faço um currículo para mim. Eu faço um currículo para o headhunter, para o mercado. É igual eu até falo para as pessoas sobre... Já vou voltar na inteligência. Mas eu falo para as pessoas sobre um outdoor da Coca-Cola. Não estou fazendo merchan para a Coca-Cola, não. Se eles quiserem patrocinar o Rômulo, eu recomendo. Ó, participa aqui. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Coca-Cola aqui, ó, Rômulo. Enfim, aí eu falo, o que você vai colocar no outdoor da Coca-Cola? Você pega um outdoor branco, escreve em preto. Nosso refrigerante é à base de cola. Ele é gaseificado. Ele é feito dentro da fábrica de Jundiaí. Ele é comercializado no mundo inteiro. Ele foi criado por... Ou você pega um fundo vermelho, coloca aquela garrafinha KS, assim, toda borbulhante. Borbulhante, virando num copo. Eu virei e falei, cheio de gelo ali, saindo espuma. Eu virei, você pode colocar uma frase só. Beba Coca-Cola. É verdade. Então, nós temos que entender que o nosso currículo, que nós somos empreendedores de nós mesmos. Não o marketing, né? Ele tem que responder à necessidade do mercado. Claro. E esse rapaz, R$ 5.000, ele mandou 300 currículos, teve uma entrevista. Aí eu falo, o currículo está ruim. Porque o currículo é para trazer entrevista. O objetivo do currículo é trazer entrevista. Uma pessoa de recursos humanos, você estava falando aí, poxa vida, quanto tempo ela tem para analisar um currículo? Quantos segundos ela tem para olhar no currículo? Ela vai bater o nome, vai virar nome... não estou achando as informações. Joga fora e pega outro. Sim. Se as informações não estão claras para ela, você está fora do mercado. É tão triste quando você tem que filtrar baseado não na característica importante daquele ser humano que está, aquele profissional, e sim na urgência do teu cliente interno, exigindo que você coloque um técnico lá o mais rápido possível. Sim, sim. Isso acontece. Acontece o tempo bastante. todo, né? O tempo todo. Mas são etapas, né? Você tem que vencer uma etapa. Eu falo que a primeira entrevista, as pessoas nem sabem que são feitas. A entrevista. Eu tenho que falar aqui sobre eu não sei se eu posso falar aqui, outro merchan, né? Então, se Gup quiser patrocinar o Rômulo, olha, faz um bom negócio. A Gup, todo mundo xinga a Gup. E está errado. Ela não presta serviço para o candidato. Ela presta serviço para as empresas. Ela não é uma ferramenta. O que o candidato faz lá? Se inscreve. Ponto. Mais nada. A vaga foi publicada em outro site, a vaga foi publicada pela empresa, a vaga foi publicada em qualquer outra plataforma. As pessoas preenchem aonde? Na Gup. A Gup não dá resposta, a Gup é impossível. Não, quem cria o processo dentro da ferramenta da Gup são as empresas. Então, aqui eu não estou defendendo a Gup, mas eu estou falando que ela não é tão ruim quanto parece. Eu sinto que o mercado está aprendendo a utilizar o mercado, quando eu falo as empresas, estão aprendendo a usar a ferramenta e não sendo tão exigentes em fazer curso disso, curso daquilo, teste disso, teste daquilo. Está sendo muito mais enxuto. Olha, eu preparei um roteiro, né, gente? Eu falei, não falei para vocês que eu tinha um roteiro? Eu tinha as perguntas que eu queria fazer, mas como ter um roteiro com ele? Impossível. Tá maravilhoso fazer. Você falou uma coisa sobre essa história da recolocação, e me fugiu uma coisa que eu queria te perguntar, assim, da própria empresa. Eu quero um profissional.
eu entro em contato com você. Só que quando você elabora toda uma competência, um desenvolvimento para ele perfeito. Eles não te chamam para desenvolver a equipe toda, porque você está levando um cara riquíssimo dos aspectos comportamentais e culturais. Você também treina as equipes Não. que estão lá? Não. Não. Você não faz isso, Não. porque você é de segurança, saúde e meio ambiente, mas você também poderia desenvolver aquela equipe com todas essas skills. Rômulo, eu desenvolvi um gerente. O cara era coordenador. A mudança na vida dele foi tão grande, e eu via isso, eu falava para a Cris, né? Eu virava e falava assim, ele teve vários relacionamentos com o mesmo problema. E eu virei e falei, na hora que esse cara virar a chave, ele casa, ele vai encontrar a mulher da vida dele, vai casar, vai se tornar gerente. Batata. Casou, virou gerente e tal, tudo mais. Esse cara virou para mim e falou, Paulo, você não quer vir aqui desenvolver a minha equipe? Eu falei, vou. Só que não foi para frente. Todo mundo pediu a conta e ficou pronto, foi para uma outra empresa. Não. A dificuldade que eu vejo em fazer isso é o próprio recursos humanos. Eles barraram, eles não deixaram. Eu fico imaginando você, por exemplo, que se você me dá todas as minhas habilidades num treinamento, eu posso perceber que ali não é o meu lugar também, né? Não é isso. Não é? Não acontece isso? É pior do que isso. É? É pior do que isso. Eu vou ver que eu posso voar mais alto. Eu posso ser a águia que pula sem saber que era. Eu posso me tornar, em vez de ser uma galinha, eu posso me tornar uma águia. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E o pior, sabe o que é, Romulo? Eu converso com muita gente, eu vejo muito perfil, eu vejo gente investindo em curso, nisso, naquilo, eu viro e falo, meu Deus do céu, quanto tempo perdido. Teve um cara lá que eu conversei com ele, eu virei e falei, cara, para de fazer curso. Para de fazer curso. Ele, por quê? Eu virei e falei, porque se você reencarnar 5 vezes, você não vai usar tudo. Você não vai usar tudo. Aí você pega grandes executivos. Bom, nós estávamos falando do Edmar Rezende, né? Edmar, abraço para você, viu? Amo você, viu? Quantos cursos de pós-graduação ele tem? O Edmar é incrível, né, gente? O que acontece é que é muito mais voltado às competências da pessoa do que propriamente formação. Ele é uma pessoa que tem uma mentalidade muito aberta, uma mentalidade de crescimento. Ele tem uma visão de mercado, ele tem uma visão... Você pega diretores de empresa, presidente de empresa, ele tem uma formação, uma pós-graduação. No passo de 2. Eu estava vendo aquele Larry Fink, né, da BlackRock. Ele tem uma formação e é CEO do... Sei lá, tem 13,5 trilhões de dólares sobre a tutela dele. Estava sentado em cima do Brasil. Quero pegar esse gancho que você está falando. Você percebe que o mercado tem muitos profissionais C-levels, gerentes, incapazes e mal preparados, tem muito esse profissional no mercado? Sim. E o que fazer com isso? Porque assim, se eles não estão buscando e estão lá no meio, assim, você chega e fala assim, ele é o gerente? Mas ele não conseguiu nem articular uma palavra. Vou te levar para a ilha de Delfos. Lá tinha uma academia de Delfos, que estava escrito o que lá na entrada dela? Conhece-te a ti mesmo. O grande problema das pessoas é que elas não têm tempo para estudar quem é ela. Para se autoconhecer. Para se autoconhecer. E quando você se autoconhecer, você não cabe mais dentro de você. Não cabe. Esse é o ponto. Eu vejo muita gente muito boa no mercado, mas muita gente boa, mas que está preocupado com o plano de saúde, com o PLR que vai vir, com o carro com que está ganhando, né? Com 40% do fundo de garantia, com as férias que vai passear. E se ele se conhecesse, ele poderia estar ganhando muito mais. Uma vez eu fiz uma conta, eu tenho um grande amigo que ele estava quase 20 anos dentro de uma empresa. Eu falei, cara, vamos fazer uma conta? Quanto você tem de fundo? Vou estipular, tanto. Quanto é 40% disso? Tanto. Se você for para uma empresa ganhar 30% a mais, você paga isso em 2 anos e meio.
Você recupera esses 40% em 2 anos e meio. Ele, sério? Ele faz as contas. Mudou de emprego. Mudou de empresa. Mas dá um medo, né, Paulo? Esse é o problema. Você tem medo por quê? Porque você não conhece a sua competência, as suas qualificações. Você não sabe quem é você. Como é que eu vou reagir a isso? Quando você começa a se ver, a se desenvolver, a virar e falar assim... Eu tive uma mentorada, um belo dia, eu morava em Santos naquela época. E na frente de casa tinha aquele morro Santa Terezinha, tinha uma rocha linda ali, sei lá, uns 50, 70 metros. Eu virei para ela e falei, escuta, a gente precisa desenvolver essa competência. Você não acha que precisa, não? Ah, Paulo, eu já tentei, eu não vou conseguir. Eu olhei para a rocha, virei para ela, olha, tem aquela rocha aqui na frente. Eu contratei uma pessoa que vai me ensinar a escalar ela. Você não quer aprender? Ela falou, se você acha que se ele acha que eu posso crescer, que eu posso aprender, eu tenho vontade. Eu virei e falei, e por que você não pode desenvolver uma competência? Ela, poxa, Paulo, é verdade. Olha, Paulo, eu fico imaginando, assim, como tem muito, você tem um elemento de trabalho, uma oportunidade tão gigantesca, porque os profissionais estão, além do que nós começamos a falar nesse bate-papo, uma saúde social, mental devastada, destruída, uma influência tecnológica nociva, tóxica, perniciosa, terrível. Um mundo cheio de guerras, de tudo. E ter uma possibilidade de você ainda no meio de tudo isso, ainda conseguir olhar as suas competências, as suas habilidades, ter alguém que faz você enxergar o seu potencial, a sua criatividade. Olha, Paulo, você vai ter muito trabalho na vida, porque nós estamos cegos. Muita gente cega. Muita gente cega, sem saber, sem querer voar. Sem oportunidade de voar. E às vezes está tão limitada dentro dela, em que eu falo para você, era para que... Eu não tenho condição de atender muita gente. Eu imagino. Então eu sou muito seletivo. Uma pessoa que virou para mim, eu desqualifiquei ele nessa pergunta. Ele virou e falou, eu era um gerente em tal estado, agora eu vim para o meu estado, consegui um cargo de engenheiro, mas eu não coloquei lá porque eu não vou rebaixar meu currículo. Você acha que isso está certo, Paulo? Eu parei, virei... Você lembra dos meus valores, né? Verdade, transparência e compromisso com o meu cliente, com o meu mentorado. Eu virei para ele e falei, cara, é mais fácil explicar uma verdade do que justificar uma mentira. Eu colocaria a verdade, sempre a verdade. Eu, antes de terminar esse episódio, já vou ter 2 nomes para você. Antes da Cris. Antes de terminar o episódio, eu já vou te mandar 2 nomes que eu sei que está precisando de você. Ai, Paulo. Eu ia perguntar para você, né? Eu ia falar as suas perguntas, qual é a etapa mais difícil na investigação de um acidente, mas não adianta, eu não quero falar sobre isso. O que fazer com o novo chefe com má reputação no mercado? São perguntas maravilhosas que é feitas lá no seu LinkedIn. Mas eu vou ter que abrir um episódio só para isso. Porque hoje você falou de coisas, olha, mas tão importantes para uma pessoa que está buscando emprego. Para uma pessoa que está trabalhando e pode sair dali para uma vida nova. Você deu tantos insights, tantas oportunidades, que nós vamos ter que dar uma estratégia para divulgar isso. Porque eu te falando, como de RH, é tudo que um profissional precisa. Claro, é uma escolha. Eu posso ficar adormecido, como nós começamos, 40, 50 anos numa empresa, é um direito que você tem. Eu não vou... Não, e aquilo fazia sentido naquela época. Faz. Naquela época fazia sentido. Hoje é que não faz mais sentido. Não faz mais sentido, né? Hoje eu vejo assim, o que custa mais? Olha só a pergunta que eu me faço. O que custa mais? Pagar 6 anos de engenharia de segurança do trabalho ou o tempo de 6 anos? Eu acho o tempo que levou essa pessoa para estudar 5 anos de engenharia, mais 1 ano para fazer engenharia de segurança do trabalho, mais importante do que o valor financeiro. E aí a pessoa continua trabalhando como técnico, ganhando, vamos chutar, 5 mil reais. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, 10 mil reais muda a tua vida? Muda. Por que você não quer? Agora,
Paulo, é justo que você, por exemplo, eu talvez não tive oportunidades e nem recursos para fazer pós-MBA. Eu até tenho, hoje eu uso a pesquisa, uso a inteligência artificial, tudo para estudar, livros, mas é importante ainda você construir. Olha, você mesmo é um mentor de pessoas graduadas. Ainda você ter um bom diploma, ainda isso é considerável ou não? Como você analisa isso? A questão é a seguinte. O que preciso... Eu costumo dizer assim, eu preciso contratar um médico. Eu tenho dois médicos. Primeira coisa que eu vou ver é a capacidade técnica deles. Eles têm CRM, eles são formados, eles são médicos e depois tem a extensão e médico do trabalho. Tem. Ótimo, beleza. Passaram pela seleção. Ok. É importante ter? É. Aí eu chego para você com dois médicos. Eu viro e falo, tem médico A e médico B, né? Bem engenheiro, né? A e B, né? Igual falando, contando história para a filha. Filha, era uma vez dois coelhinhos, C1 e C2, né? Mas, enfim. Aí eu viro e falo assim, os dois médicos aceitaram o salário, aceitaram a escala que eu tenho para eles, coisa que é raro você conseguir. Os dois, um tem 5 anos de formado, 3 de experiência, o outro tem 4 de formado, 3 de experiência. Qual que é o contrato? Qual que é o contrato? Eu vou contratar aquele, aí eu falo assim, todos os profissionais têm 2 formações só 2 formações. Uma técnica e a outra a capacidade de implementar a técnica. Eu vou contratar o médico que tem facilidade de se comunicar com o INSS para liberar os caras que estão afastados. Quero aquele médico que vai conseguir implementar um programa de, sei lá, de tabagismo. Eu quero aquele médico que vai negociar com a fábrica a inclusão de uma pessoa que está com uma restrição. Eu quero aquele médico que tem capacidade de reduzir um absenteísmo. Então, é muito mais que técnica. É muito mais do que técnica. É muito mais que a técnica é fundamental, claro, senão ele não pode estar trabalhando. E essas habilidades, eu tenho que deixá-las visíveis? Tem que deixar visível. Porque senão eu não sei que você tem tudo isso. Como é que eu falando para você, eu trabalhei em tal empresa de tantos anos, tal, fui para isso, fiz aquilo, e cadê eu? Isso não aumenta o meu currículo em texto? E quando dizem que o currículo tem que ter uma lauda, isso é mentira? Não. É engraçado, eu falo essa frase, é difícil de entender essa frase. Eu não quero mexer no conteúdo, eu quero mexer no formato. O conteúdo é seu. Mas deixa eu pôr com as minhas palavras. Claro. Quando isso acontece, é uma mágica que acontece. Claro, você vai sintetizar uma coisa que eu levaria 50 linhas, você pode sintetizar em uma. Eu já tive técnico em que virava e falava, caramba, Paulo, nunca tinha pensado nisso. Eu sei fazer isso, Paulo. Eu vejo, só que não estava escrito no teu currículo. E aí? Vira uma baseada. Eu entendo. Quando eu tenho um mentor, eu tenho condições de expor com cuidado, com tempo, com tranquilidade, tudo que eu fiz. E às vezes, no meio de tudo que eu fiz, escondeu-se grandes habilidades e grandes coisas que eu faço que eu desconhecia, porque estava no bolo da velocidade. Estava no bolo. E às vezes você precisa de alguém para olhar de fora. Olhar de fora. E isso faz uma diferença tremenda. Eu tive um mentorado em que eu virei para ele e falei assim, cara, você tem sérios problemas de relacionamento pessoal. Ele, imagina que eu tenho, todo mundo quer vir falar comigo. Eu olhei para ele e falei, sim, mas você não fala nada. Ele ficou roxo. Eu não estou falando que eu quero humilhar as pessoas. Não. Ele entendeu. Eu fico feliz que ele entendeu. Eu não quero deixar ninguém em situação difícil. Eu quero que a pessoa constrangido... Não é esse o objetivo. O objetivo é que a pessoa entenda que aquela comunicação que ele tem não é relacionamento interpessoal. Ok. E a gente passa a desenvolver relacionamento interpessoal sem problema nenhum. Mas eu preciso dessa parceria, dessa confidencialidade. Eu sou muito crítico nessa questão de confidencialidade, sabe? Eu viro e falo assim, olha, uma coisa é, eu vou te falar coisas em que eu não poderia falar aberto, mas, por favor, eu espero que você também guarde em segredo, em sigilo. Então, esse sigilo, né, médico-paciente, sigilo mentor-mentorado, é fundamental. Porque eu preciso falar para a pessoa a transparência do processo, a verdade do processo,
o meu compromisso com o resultado dele, eu vou entregar aquilo que ele precisa. Não, imagine eu sendo mentorado por você e não ouvir a verdade que eu preciso ouvir. Porque você vai tentar me blindar de uma... Não, ele não vai aceitar muito bem que eu vou dizer que ele é péssimo em comunicação, que ele é péssimo em oratória, né? Então, assim, é importante, é o teu papel. Vou te contar uma última história, porque eu sei que o tempo lá já está estourado, né? Tá maravilhoso. Eu tive um mentorado em que eu virava para ele e falava, cara, teu currículo é espetacular. Teu currículo é espetacular, teu currículo é espetacular, teu currículo é espetacular. Até que um dia ele virou e falou, Paulo, eu vim aqui para você me criticar. Eu não vim aqui para você me elogiar. Eu virei e falei, tá, vamos entender seu currículo então? Eu acho que você não entendeu. Você chegou num determinado ponto aqui nessa empresa, pisou, chutou o balde, chutou a vaca, chutou tudo, o banquinho, foi demitido. Na outra que você foi, você teve a oportunidade de encontrar outra vaca, outro banquinho e outro balde. Você foi espetacular e foi promovido. Num determinado momento, você chutou outra vaca, chutou outro banquinho e outro balde. Foi demitido. Na outra empresa que você entrou, ou seja, a cada erro que ele cometia, ele entrava numa outra empresa, corrigia e crescia muito. Se nós temos capinha de celular, foi por causa desse cara. É na época que eu atendia vários profissionais, sabe? E esse cara era um dono de uma agência de marketing. Ele que lançou a capinha aqui no Brasil. Entendeu? E aí, a criatividade dele, eu virei e falei, cara, entenda, você tem uma determinação por se reinventar, por corrigir o que você fez no passado. Ele veio e falou, Paulo, meu currículo é bom, hein? Eu falei, esse profissional que eu quero. Eu não olho para a pessoa virando e falo, nossa, olha, o óculos está torto, o cabelo está sei lá do quê, a gravata está fora. Não! Eu olho o que a pessoa tem de bom. O que precisa ser desenvolvido faz parte. De repente, eu, Paulo, eu uma vez falei isso, né? Que eu não sou muito organizado, sabe? Minha esposa sabe disso. Eu não sou muito organizado. É muito importante que eu tenha essa consciência. É muito importante que eu tenha essa consciência de que, opa, eu preciso chegar lá no Rômulo às tantas horas. Eu preciso estar assim, eu preciso estar preparado, eu tomo todo o cuidado para cumprir com as minhas obrigações. Mas eu não era exigido em casa. Eu não tinha obrigações em casa para virar e falar, eu preciso ser organizado. Você tem mentoria reversa? Alguém faz mentoria com você? Como assim reversa? Opa, aí, não fala isso para minha esposa não, que ela vai me dar mais trabalho. Eu até achei que a Cris era a mentora reversa, que é aquela que faz, né? Você te avalia, te analisa, permitindo que você enxergue-se como mentor as suas falhas. Quem te corrige, quem te critica? A Cris. A Cris. Porque é importante, né? Pelo amor de Deus. Né? Porque aquilo que você acabou de falar, tem uma hora que talvez você também não enxergue onde você tem oportunidade. A Cris, para mim, é um ponto assim de... Se você virar e falar, a mentoria chegou no ponto que chegou, porque eu vou dizer para você, nós temos um material enorme dentro de uma plataforma, nós temos muito conhecimento técnico, nós temos muita formação. Se nós chegamos nesse ponto, o método é meu, mas toda a estrutura de site, toda a estrutura de organização passa pela mão da Cris. E se eu quero contratar você, o que eu faço? Olha... Você falou que não pode contratar, é seletivo, até porque a demanda. Sim. Porque depois de tudo que você falou, eu acho que você vai receber muitos contatos. Olha, nós temos um site, né, chamado Carreira em ssma.com.br. Ok. Lá tem todo o nosso e-mail, tem aqui, telefone, carreira em ssma.com.br. Bom, eu sei que você vai precisar ir embora, eu não perguntei aquelas perguntas, mas vamos fazer o seguinte, assim, eu fico com um convite estendido. Cris, eu estou amando de estar você aqui assistindo, depois eu quero também sua crítica. Vamos falar de outras coisas, porque nós temos muito que tricotar sobre tudo isso que você trouxe. Você só deu o viés hoje de tudo que é para contratar, como mentorar. Foi maravilhoso as sugestões. Mas eu tenho muitas perguntas sobre perfil de pessoas, sobre perfil de liderança, sobre perfil de organização,
que também interfere em tudo isso, sobre o requisito, o normativo, que também, sobre uma visão nova de segurança, ferramentas, tanta coisa que interfere diretamente no profissional e que não vai dar só nesse episódio. Sim. Obrigado. Imagino, por tudo isso. Espero que goste. Obrigado. Vou amar, eu tenho certeza. Só o fato de saber que tem um homem resiliente aqui, que estava dentro de um campo de concentração, eu já quero ver. Porque como que é possível? Porque se eu, dentro das minhas dores, das minhas dificuldades, quase cheguei no fio, né? A gente quer chegar no fio tantas vezes, né? Sim. E ver como ele não chegou, eu quero entender isso. Nessa câmera aqui, eu quero que você aproveite esse momento. Eu estou honradíssimo por vocês estarem aqui. Do meu coração, às vezes a gente não consegue estar aqui na frente da câmera e acha que tem que falar tudo que é agradável. Mas eu estou muito, muito honrado. Eu também. Vocês são muito humildes e queridos, então eu estou muito feliz. E nem falamos que na Expo Proteção você foi lá participar do Lições Aprendidas SST CEPRO, SG, do Fábio Arruda, que foi maravilhoso aquele dia. Você é coautor lá. Tudo isso a gente tem para falar. Ele foi o coautor, tá, do Lições, então vai lá e conhece, né, Paulo César Pimenta, mentoria, Carreira em SSMA. Em SSMA. Perfeito. Dê sua mensagem para a gente. Bem, se for para dizer alguma coisa assim rapidinho, eu diria que todos nós temos muito mais a entregar do que a gente pode entender. Esse descobrir-se é uma ferramenta muito poderosa e que nós precisamos entender quem nós somos. O autoconhecimento, ele vai nos abrir portas, ele vai nos permitir ser mais seguros e alcançar voos que a gente jamais que jamais acharia possível ir. Então, dentro de cada um de nós existe uma pessoa a ser descoberta. Eu queria convidar você a procurar isso, a procurar se conhecer, a procurar se desenvolver, porque a base do ser humano está no autoconhecimento. Eu concordo plenamente. Ele abriu aqui contando sobre uma águia que foi criada por uma galinha e que acreditava que era uma galinha até o dia que saltou de um penhasco e descobriu que era uma águia. Então, por favor, todos nós podemos ser águia e cadê a sua águia? Muito obrigado por participar. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço. Foi muito gostoso e espero que a gente se encontre novamente. Cris, muito obrigado e obrigado por estar aí. Até o próximo.